Queridos, graça e paz, boa noite. Tá fraco? É porque tá frio? Boa noite. Tá feliz com Jesus? Amém. Queria dizer para você, dar uma boa noite para vocês aqui e para vocês também que estão na internet nos acompanhando, que o Senhor alcance teu coração com essa palavra também, em nome de Jesus. Eu queria aqui orar mais um pouquinho, queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Há uma intenção de Deus com esse encontro de hoje, e essa intenção é animar pessoas aqui, é fortalecer a fé de pessoas aqui, e você está diretamente responsável no que vai acontecer com as tuas orações, com as tuas intercessões, amém? Então feche os seus olhos, começa a abrir os seus lábios, começa a pedir a Deus a carga que está no coração dele, que seja derramada em nome de Jesus. Pai, é assim que nós nos apresentamos a Ti nessa noite, como aqueles que estão sedentos da Tua palavra, desejosos da Tua vontade, Senhor. Pai, que tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, que nada fique retido, Senhor. Derrama da Tua palavra, da Tua graça. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra, Pai, produza o fruto, Senhor, a qual o Senhor designou nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Seja com aqueles que estão congregados aqui nesse lugar, seja com aqueles que estão conectados na internet, ou com aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor, que a Tua presença seja, Pai, inconfundível aqui, Senhor, em nome de Jesus, e fundamental para fazer aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu queria abrir um texto da palavra de Deus com vocês, muito bom estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. O texto é Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19, Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19, a gente está conseguindo projetar aqui? Vai conseguir? Beleza, queria que a gente lesse esse texto, e ele diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Bom, esse livro de Provérbios é considerado um livro poético, escrito por algumas pessoas, mas tem a sua predominância escrito pelo rei Salomão. E a grande essência desse livro é apontar que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aí, como uma conversa de um pai com seu filho, assentado à roda da mesa, usando de analogias, de comparações, sempre é exposto dois caminhos: o caminho sábio e o caminho tolo. E aí caberia ao filho que estava ouvindo aquela recomendação, escolher seu caminho. Se você for ler o livro de Provérbios, o escopo dele é isso: é um pai ensinando a seu filho o caminho bom e o caminho ruim. E aí, queridos, esse texto já falou comigo, Deus, na verdade, falou comigo através desse texto, alguns anos atrás. Já tive a oportunidade de compartilhar em algumas circunstâncias, como batismo, por exemplo, mas Deus falou comigo hoje, tem falado, na verdade, durante essa semana, sobre esse texto comigo, e eu creio que ele é pertinente para esse tempo de hoje, porque ele vai de encontro às necessidades espirituais da igreja na atualidade. Então, queria que a gente ficasse aí até o fim, ligadinho, em nome de Jesus, e que teu coração ficasse aberto, para você não só ouvir, mas para você receber de Deus nessa noite, amém? Está fraco, amém? Amém. Bom, como o provérbio diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Eu queria primeiro distinguir aqui uma coisa: quem é o ímpio e quem é o justo? Quem são essas figuras? Qual é a característica dessas pessoas? Às vezes a gente se engana, a gente tem interpretações prévias, mas a gente precisa entender na palavra o que é um ímpio, o que é um justo. Primeiramente, eu queria dizer que um ímpio não significa uma pessoa que não frequenta a reunião. Às vezes a gente pensa que é isso. Ou uma pessoa que não carrega a Bíblia debaixo do braço. Mas a palavra ímpio vem de sem piedade. Uma pessoa que tem ausência de piedade no seu coração.
E aí para você precisa entender o que é piedade, para você entender o que é ímpio. Piedade é uma demonstração de amor, de afeto e devoção pelas coisas de Deus. Uma pessoa piedosa, ela é devota a Deus, ela ama a Deus, ela ama o que Deus ama e ela odeia o que Deus odeia. Essa é uma pessoa piedosa, é uma virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Também tem relação com a compaixão, com a misericórdia em relação ao outro. Porém, quem é o ímpio? É uma pessoa que não rende culto a Deus. É uma pessoa que não tem afeto pelas coisas concernentes ao reino de Deus. É uma pessoa que vive sem referências. A maior marca dessa pessoa é a sua independência. Essa pessoa, ela faz o que dá na telha. Ela não está preocupada se as suas escolhas, se as tuas decisões, se a sua vontade estão respaldadas pelo Senhor. Essa é a maior característica de um ímpio, de uma pessoa sem piedade. E aí, Tito 2,11, a partir do 11 diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O que esse texto de Tito está dizendo para nós? Que a graça de Deus, essa graça salvadora do Senhor, ela foi manifesta a todos os homens, alcança a minha vida e a sua vida. Você pode dizer amém? Está fraco, amém? Você está feliz por essa graça salvadora? Bom, essa graça nos educa. Essa graça nos educa e nos dá um caminho para a gente renegar, para a gente rejeitar essa impiedade. A gente já descobriu o que é impiedade. E aí, em Cristo Jesus, por causa dele, por causa do sacrifício dele, como está aqui em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, na graça que há naquele sacrifício que foi pela nossa vida, nós somos justificados. A nossa dívida foi perdoada. Você dá amém por isso? Então nós entendemos o que é um ímpio e o que é um justo. Um justo não é necessariamente alguém que não peca, não é necessariamente alguém que não proceda em algum momento da sua vida injustamente, não é alguém que não cometa em algum momento da sua vida alguma injustiça, não, é aquele que é considerado diante de Deus sem culpa, é aquele que é considerado diante de Deus isento de responsabilidade, porque alguém pagou a conta dele, e esse alguém é Jesus Cristo, amém? Esse é o ímpio. Nós nascemos no pecado, a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Nós nascemos assim. No mundo espiritual não há neutralidade, não há em cima do muro. Ou estamos no império das trevas, ou estamos no reino de Deus. Como diz um amigo meu, é desse jeito. E aí, nós nascemos assim, herdamos essa condição, e o sacrifício de Jesus rasgou aquele escrito de dívida que estava sobre nós. E em Cristo nós somos justos, justificados, e a luz de Deus chegou na nossa vida. Então, já que a gente definiu o que é um ímpio e o que é um justo, esse texto de Provérbios 4,18, ele diz o seguinte, que essas duas figuras, elas têm caminhos distintos. Você parou para observar? Pode voltar no texto aqui para mim, por favor? Provérbios 4. Qual é o caminho do justo aqui? É como? Não estou ouvindo. É como a luz da aurora. E o caminho do ímpio? É como a escuridão. Então, o caminho do ímpio é comparado à escuridão.
que é pior na escuridão? Primeiro, a falta da própria luz. Jesus, ele disse em João 8,12 o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A pior coisa na vida de um ímpio é que Jesus não está na vida dele, não está no caminho dele. Haja visto, o caminho dele é como a escuridão, está faltando luz. Isso é a pior coisa. E olha que um ímpio, ele pode ter uma religião, ele pode viver sobre alguns dogmas, algumas regras, mas Jesus não está brilhando na vida dele, infelizmente. A questão também da escuridão tem uma outra implicação. Quem está na escuridão não tem referência, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, muito menos aonde está. É uma pessoa que vive facilmente seduzida por toda sorte de modas, de influências, de qualquer tipo de sedução aí. É uma pessoa que não tem referências. Essa é a característica também de um ímpio. E essa escuridão também fala de uma falta de visão, de uma falta de discernimento. Afinal de contas, no texto diz aqui, que nem sabe aonde tropeçam. Essa pessoa, ela vai tropeçar e ela nem sabe onde foi, porque não está vendo nada. Quem está na escuridão não está vendo nada, está vulnerável. Essa é a característica da escuridão. Essa é a característica do caminho do ímpio, assim como aponta Salomão. Mas, antes de falar do mais, eu quero dizer o seguinte, que o pior disso tudo, esse caminho te leva para um fim, e esse fim é a distância eterna de Deus. Diz que a pior coisa do inferno não é o diabo, é o quê? Viver eternamente distante de Deus. Esse é o caminho do ímpio. Mas o caminho do justo, dessa pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus, essa pessoa que teve a sua dívida rasgada. Tem alguém aqui nessa condição que recebeu esse pagamento dessa dívida? Levanta a mão que eu quero ver. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Então dá um glória a Deus aí mesmo. Você é para o inferno. Você é para o inferno. Teu caminho era de escuridão, e a luz do Senhor brilhou na tua vida. A luz do Senhor chegou na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, que essa comparação, ou essa analogia usada aqui por Salomão, é muito didática para nós nos dias de hoje, nesse ano de 2021. É didático para a gente. Em que sentido, primo? Eu digo o seguinte: primeiro, que ele compara a luz da aurora. Todo mundo sabe aqui que é a luz da aurora? São aqueles primeiros raios do dia. Quem acorda cedo aí, eu estou ficando velho, né? Tem uma galera também que está de cabelo branco aí. Os velhinhos começam a acordar mais cedo, né, Marcão? Começa a acordar mais cedo, né? Antigamente, quando eu era jovem, dormia até tarde. A gente vai ficando mais velho, vai acordando mais cedo e vai podendo contemplar a luz da aurora. Vai podendo contemplar a beleza que é o início de um dia. E aí, ele aqui, Salomão, ele fala que essa vereda do justo, ela começa assim, como a luz da aurora. É deslumbrante, mas não é tudo. Tem mais de Deus, e é disso que a gente quer falar hoje aqui para você. Tem mais de Deus para a nossa vida, você diz amém? Tem mais de Deus. A luz, ela começa a brilhar. O que era velho se passou, possamos a viver uma novidade de vida, e o passado, o poder do pecado, a velha criatura, não tem mais poder sobre nós, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E aí, você começa a sentir uma coisa maravilhosa, chamada alegria da salvação. É lindo, é maravilhoso, é regozijante. Enfim, Romanos, capítulo 6, 4, diz: de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai. Assim também andemos em novidade de vida.
Começa assim, você feliz, cheio de expectativas, cheio de vida, cheio de vigor, feliz pela luz que chegou na nossa vida. Jesus é a luz do mundo, quem segue Ele não anda em trevas, amém? Bom, e aí essa luz começa a brilhar, nós estabelecemos uma comunhão gostosa com o Pai, porém, a salvação não tem um fim em si mesmo. O teu alvo não é ser salvo. O alvo da tua caminhada cristã não é você se batizar simplesmente. Tem muito mais que isso. É só um meio pelo qual nós retornamos à comunhão com Ele. Nós nos reconectamos com o propósito eterno de Deus através da salvação. A salvação não é tudo, é um meio. É um meio para a gente se reconectar ao Pai. Mas eu posso dizer para você que é o ponto de partida. Não sei aqui quantos gostam de dar uma corridinha, eu gosto muito, e toda vez que a gente corre, a gente tem um ponto de partida e a gente tem uma linha de chegada, não é verdade? Então a luz da aurora é o ponto de partida, é quando Jesus brilha na tua vida, é quando você se batiza, é quando você se rende ao senhorio de Jesus. Algo também que Salomão ele fala aqui, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Eu vou pular isso de propósito, e vou no final, que é, até ser dia perfeito. Nosso alvo, queridos, não é ser salvo, nosso alvo não é ser rico, nosso alvo não é ser um bom profissional simplesmente. O nosso alvo não é nem ser casado, não é ter filhos. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. A nossa linha de chegada como cristãos é ser semelhante a Jesus Cristo. Prima, onde que está isso? Em Romanos 8, 29, Paulo dá uma palhinha para a gente. Porque ele diz assim, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, semelhantes a Jesus. Como é que está esse processo na tua vida? Paulo também fala aos Efésios 4:13, diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus tem um alvo com a tua salvação. Ele me salvou e Ele te salvou para você chegar nessa linha de chegada chamada maturidade. Deus não te chamou para você ser um eterno bebê na fé. Você nasceu no reino de Deus, mas como todo processo na vida, como toda criança que nasce, ele vai passando pelos processos e o alvo é chegar à maturidade, e produzir, e fazer, enfim, ser útil para aquilo que ele veio nessa terra, cumprir o propósito a qual ele veio nessa terra. Esse é o caminho de Deus para nós. Mas aí, queridos, Salomão ele dá uma dica muito legal aqui. Nessa analogia que ele faz, eu creio que ele foi muito feliz, porque é exatamente assim. O caminho do justo, a vereda do justo, começa assim, linda, maravilhosa, Jesus chegando na nossa vida. Tem um alvo, a gente se parecer com Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, mas existe um caminho a percorrer, e é disso que eu quero falar contigo hoje, porque eu creio que é aí que nós precisamos de ser renovados nessa noite. Digo isso porque essa comparação de brilhando mais e mais, ela para mim ela tem duas vertentes, duas tipologias. Primeiro, que ela fala de um progresso, de um avanço. Ora, se cogitarmos aqui que a aurora ou a alvorada é às 6 da manhã, são os primeiros raios de luz do dia, e o dia perfeito seja meio-dia, onde o sol está mais a pino ali, então 6 horas de trajeto, você consegue ver estagnação nessa comparação?
Você consegue ver retrocesso? Não. Você consegue ler o quê? Avanço, progresso. É a ordem natural das coisas. Deus nos chamou para a gente crescer, amadurecer como discípulos de Jesus e frutificar. Você dá amém para isso? Atingir a estatura de varão perfeito, assim como a gente já falou. Essa é a intenção de Deus para nós. Essa é a nossa linha de chegada. E aí, queridos, essa analogia aqui de Salomão, ela está recheada de significados, né? E eu gostaria de destacar aqui o progresso e o processo. Se a gente se ater aqui nessa noite e a gente entender o que Deus está falando conosco, eu creio que Ele vai não só nos edificar, mas Ele vai renovar a nossa vida hoje. Eu creio nisso. Amém? Bom, com relação ao progresso, é essa comparação que eu falei. Começa às 6 da manhã e ela vai até meio-dia. Essa luz. Essa é a comparação que o rei Salomão fez. Nos aponta para um trilho, para um fluxo, para um caminho de amadurecimento. O normal de um cristão é avançar. O normal de um cristão é crescer. Como eu já falei aqui, se um filho nasce, não é normal se ele não cresce. Se ele não cresce, a gente faz logo o quê? Procura um médico. Está acontecendo alguma coisa. Tem alguma anomalia, não está crescendo. Então, o normal de Deus, o fluxo de Deus, quando Ele te salva, quando Ele me salva, é que a gente cresça, que a gente amadureça. Amém? E aí, queridos, eu pesquisei aqui esse texto de Filipenses, capítulo 2, e o que está escrito aqui é muito interessante, sugere também esse avanço de Deus, porque aqui ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso não fala de estagnação. Desenvolvei a vossa salvação. Ezequiel 47 fala disso, daquela visão que Ezequiel teve. Ele fala assim, passa pelas águas. Como é que eram as águas? Já pisava logo no fundo? Não, começava com águas por onde? Pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, e depois águas que já não davam mais, que teriam que nadar para atravessar aquele rio. Assim são as coisas de Deus na nossa vida. Porém, é comum ver um discípulo bem vinculado e que se alimenta da palavra de Deus frutificar. É comum isso. Ovelha sadia da cria, é normal. Mas se a esterilidade, se a estagnação e até o retrocesso são elementos presentes na tua vida, há algo a se considerar, há algo a se arrepender, há algo a confessar, há algo a enxergar e ser restaurado. Estagnação não é para nós. Como a gente conversou ali com o Flavinho, estava conversando, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos assim, somos a igreja de Jesus, aquela que surge encostada no ombro do amado, mas com exército com bandeiras, vigorosa, vibrante. Essa somos nós. Então, alguma coisa está acontecendo. Pode ser um pecado inconfesso, pode ser alguma coisa que Deus ainda vai trazer luz para você. Mas, queridos, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Nós, no mundo, tá? De uma forma geral, nós estamos assim, numa geração onde o mundo ele prega isso, que a lei do menor esforço. Depois que inventaram a palavra otimizar, aquilo que é elaborado, aquilo que dá trabalho, aquilo que exige da gente, aquilo que é uma obra excelente, parece que ficou fora de moda. E isso em algum momento pode nos alcançar na obra de fazer discípulos. Isso pode ser
estranho nos dias atuais. Vamos otimizar o tempo. Vamos fazer tudo de uma forma que fique mais confortável para nós. Porém, queridos, vou falar uma coisa para você. Quando eu penso na igreja, que ela precisa ser simples, não significa que é fácil. Se alguém disse para você que ser discípulo de Jesus é fácil, enganaram o bobo na casca do ovo. Ser discípulo de Jesus tem preço. O reino de Deus é tomado por esforço. E esse esforço não é o esforço humano, não. Esse esforço é renúncia pessoal, é a cruz de Cristo, é renunciar à nossa carne. Esse é o esforço. E o reino de Deus é tomado por esforço. Eu estava conversando com meu filho essa semana, eu e Natália, falando sobre o princípio da excelência. Falei sobre Daniel, que tinha um espírito de excelência e foi destacado no meio daquela geração na Babilônia, se eu não me engano. Falei sobre o José, que no calabouço, preso, depois de inclusive ter sido vendido pelos irmãos, ele manifestava um espírito de excelência, aonde ele foi parar. Mas hoje em dia, quando a gente pensa na igreja, a gente pensa numa igreja fácil. E a igreja não é fácil. Quando a gente pensa na obra de fazer discípulos, parece que é uma produção em série. Se aperta um botão, sai um. Se aperta o botão, sai outro. Mas a obra de fazer discípulos é uma obra artesanal. São detalhes. Tem envolvimento pessoal. Não é fácil, mas é nobre. É lindo. É uma expressão de amor ao nosso Pai. Quando Jesus estava com Pedro lá, restaurando ele falou o quê? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A maior expressão de amor que você pode dar a Deus é você cuidar dos teus irmãos. É você estar envolvido na obra de fazer discípulos. E é disso que eu quero falar hoje. É disso que Deus quer nos renovar aqui. Você dá amém para isso? Amém ou não? Sabe por que hoje é uma noite de correção de rotas? Porque Jesus disse o seguinte, em João 15,16, que Ele nos designou para que a gente vá, e vá para que dê fruto, e fruto que permaneça. É por isso que Deus nos reuniu nessa noite aqui, para fortalecer o nosso coração e chamar a gente, corrigir a nossa rota para o ser e fazer discípulos. Amém? Se você me perguntar, primo, eu quero corrigir minha rota hoje. Eu transferi a minha responsabilidade. Eu me esquivei da minha responsabilidade. Eu fugi da minha responsabilidade. Eu fugi do processo de crescimento da minha vida. O que eu faço? Eu vou dizer para você que em João 12:24, Jesus dá um caminho para nós. Em verdade, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Se ele se abrir para o toque de Deus, se ele se abrir por ser conduzido pelo Senhor, se ele se abrir para a humildade e para a mansidão, vai dar muito fruto. E essa palavra é para mim, e é para você, e é para você, em nome de Jesus. Você diz amém? O que eu preciso fazer? Eu preciso desistir das coisas de menino. Aqui em 1 Coríntios 13:11 diz, muito engraçado, né? Muito interessante. Paulo falando aqui aos Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que é que ele fez? Desistiu das coisas próprias de menino. Como é que um menino fala? Cobra, exige. Como é que uma criança faz? Fala para mim aí, principalmente os pais que têm filhos aí, de média idade para baixo.
Um menino, ele cobra, ele exige, ele reclama. Como é que um menino pensa, sente? Ele é sempre retraído. Para mim, nunca para mim. Sempre aquele sentimento de poxa, meu irmão está ganhando mais que eu. Ah, meu irmão tem mais. Coisa de menino. Pensamento. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos desistir das coisas próprias de menino. Se você hoje quer uma correção de rota na tua vida, renuncia e desiste das coisas próprias de menino. Você diz amém? Mas eu queria aqui concluir. De que forma? Existe aí o progresso dentro dessa analogia do brilhando mais e mais, mas também existe aqui o processo. Porque se começa às 6 da manhã e vai até meio-dia, o dia perfeito é meio-dia, não tem como adiantar isso. Não tem como antecipar, por mais ansioso que eu esteja, por mais desejo que eu tenha de crescer. Deus tem processos na nossa vida que não dá para a gente pular, que não dá para pegar atalho, que não vai funcionar. O reino de Deus não é assim. A linha de chegada, até a linha de chegada, existem processos, etapas, estações. Isso é natural na vida de qualquer um. É muito tentador a gente querer antecipar as coisas. É muito tentador a gente se precipitar e pegar um atalho. Mas o reino de Deus não funciona assim. Que o Senhor nos guarde desses atalhos. Existem muitos irmãos que têm um desejo sincero de crescer, e eu vejo isso. Sincero de crescer. Mas desprezam os humildes começos. São pessoas que não consideram que há um modo e um tempo de Deus para todo propósito debaixo dessa terra. Enquanto você não está fazendo aquilo que você acha que você deveria fazer, Deus está te lapidando, para a hora que você meter a mão naquilo ali, vai sair com espírito de excelência. Creia nisso, creia na soberania de Deus, creia no amor de Deus, creia nisso. A Bíblia diz em Eclesiastes 8, 5, 6, porque para todo propósito há tempo e modo. A gente era muito acostumado, não sei se só eu aqui, mas a gente era muito acostumado a viver na presidência da nossa carne. Sim ou não? Sim. E a carne, ela fala de emoção. Ah, eu estou muito eufórico, eu vou fazer isso aqui. Se Deus está comigo, eu não sei. Eu estou sentindo. É sentimento, é emoção e é razão. A carne é assim, mas nós não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A nossa direção é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Em nome de Jesus. Porque quando a gente não considera isso, a gente quebra princípios. Princípios fundamentais que foram criados pelo nosso Pai para nos guardar e nos proteger. A gente simplesmente, nós os desprezamos em detrimento da nossa vontade e do nosso tempo. E aí a gente colhe coisas muito ruins. Nós geramos os famosos Ismaéis. Ou trocamos as promessas de Deus pelos pratos de lentilha, como o Rocha pregou aqui semana passada. É isso que acontece. E colhemos infortúnio na nossa vida. Mas, queridos, vou dizer uma coisa para vocês acerca dos processos de Deus. Não estranheis as perseguições que vierem sobre vocês. Não estranhem as injúrias e as tribulações. Deus tem os seus meios para nos aperfeiçoar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa injúria, essa perseguição faz parte da lapidação de Deus na tua vida.
Afinal de contas, se você é um filho de Deus, você é uma flecha. E a flecha, para ela atingir o alvo, ela precisa estar madura. Se a madeira estiver verde, ela desvia do alvo, por melhor que seja o arqueiro. Fora a lapidação que ela tem. Quando a faca entra, o canivete entra para tirar aquelas pontas. É o processo de Deus em todos nós. E muitos deles vêm pelas tribulações, vêm pelas enfermidades, vêm pelas dificuldades da vida. Isso é uma realidade. Porém, o Senhor é soberano. Confiar nele não nos isenta das nossas responsabilidades. Mas eu queria que você considerasse uma coisa: a nossa ansiedade não produz bem nenhum. Querer acelerar o processo de Deus, você vai colher infortúnios na tua vida. Você vai comer o fruto verde. Não é saboroso, nem nutritivo. Então, vale a pena você descansar. Vale a pena você confiar. Vale a pena confiar em quem preside sobre a tua vida. Vale a pena confiar no processo de Deus sobre a tua vida. Primo, está doendo. Eu sei. Faz parte. Afinal de contas, todo processo de crescimento tem dor. Não sei se tem algum pediatra aí, mas eu ouvi falar, os pediatras falando, tem dor do crescimento. Já ouviram falar? Dor do crescimento. Os ossos estão esticando, a carne está esticando, os tendões, tem dor do crescimento. É normal. Quem disse para você que nós não passaríamos por isso? Que geração é essa tão mimada, que acha que não pode ser frustrado com um não? O evangelho do reino não é assim. Jesus, quando ele tinha que falar não, era não. Quando tinha que falar sim, era sim. Quando ele falava espera, era para esperar. Amém? Eu queria encerrar e orar por vocês aqui, tirar um tempo de oração. Mas eu queria encerrar com um texto, a palavra de Deus, eu queria que a gente projetasse aqui, que é Isaías 48:17. Se quiser dedilhar um negócio no fundo aí, não faz mal para ninguém. Isaías 48:17. Esse texto, ele marcou minha vida. Não sei quantos aqui já leram o livro A Patrola de Deus. Quem leu, levanta a mão aí. Eita, pouca gente, hein? A gente precisa resgatar essa literatura. Esse versículo é a primeira frase do livro. É essa aí. Que diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Esse é o nosso Pai. Ele vai fazer de tudo para ensinar para a gente o que é útil. Ele não vai poupar a gente do nosso processo de crescimento. Ele vai ensinar, porque Ele é bom. Ele quer o nosso melhor, ainda que às vezes a gente possa tentar fugir disso, tentar transferir isso, mas não adianta. Ele nos ama. Você diz amém? O Senhor nos ama tanto a ponto de nos ensinar o que é útil e a nos guiar pelo caminho que devemos andar. Eu creio que tem pessoas aqui, pode ser que tem pessoas aqui que estão nos visitando, que já vieram para cá hoje, talvez até convencidas de que precisam entregar suas vidas a Jesus. Então, nesse processo, a luz de Deus quer brilhar na tua vida hoje e você começar essa vereda do justo. A alvorada de Deus vai chegar na tua vida hoje, se você está aqui. É lindo, é maravilhoso, é libertador, prova disso. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Se você está aqui hoje, está nessa condição, hoje é o dia do teu encontro com o Pai. Mas se você já está trilhando o caminho do justo, mas em algum momento estagnou, alguma coisa aconteceu, não sei o que, mas Deus está falando contigo aí o que é. Ele é luz,
Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não anda em trevas. Seja um sentimento, seja algum conflito relacional, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que te feriu, não sei, mas isso está te fazendo estagnar, isso está te fazendo você parar, mas o fluxo de Deus para você é outro, e não dá para a gente perder tempo. Jesus está voltando, e Ele quer nos encontrar preparados, dispostos, disponíveis. Você diz amém? Então faz o seguinte, vamos ficar de pé. A gente já quer liberar vocês, mas eu queria orar a Deus. Queria que a gente, se você tivesse a liberdade de fechar seus olhos. Deus tem um plano para quem saiu do plano. Deus tem um caminho de restauração. Deus tem um caminho de volta. Ele quer te ensinar o que é útil e quer te guiar pelo caminho que você deve andar, mas para isso você precisa entregar teu coração, o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e no mais Ele vai fazer. Eu queria que você começasse a orar a Deus. Eu queria que você começasse a falar com o Pai nessa hora. Feche seus olhos, não perca a essência desse momento aqui. Se você fala em línguas, pode fazer assim. Deus quer falar contigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai tocar em pessoas, já está tocando em pessoas aqui hoje, e que hoje vai ser uma bifurcação na sua vida, um caminho totalmente diferente, de fato uma vida nova. Hoje é o dia, mas ora a Deus, ora, fala com Deus. A minha oração por você vai ser consequência da tua oração com Deus nessa hora. Começa a conversar com Ele, começa a abrir o jogo com Ele. Deus quer te renovar nessa noite. Tem pessoas aqui que cuidaram de pessoas, estão frustradas com isso. Tem pessoas aqui que estão desistindo do ministério, porque estão feridas com as ovelhas, estão frustradas, não querem mais, mas isso é um caminho de estagnação. Deus não tem isso para você. Deus está contando contigo. Deus quer levantar hoje um exército sobremodo numeroso. Deus quer levantar pessoas aqui. Nós temos orado por ceifeiros, e eles estão aqui, muitos deles estagnados, entristecidos, mas hoje começa um tempo novo sobre a tua vida. A gente quer cantar uma canção aqui. Enquanto essa canção é ministrada, eu queria que você ficasse livre para você vir receber uma oração e ser renovado pelo Senhor, em nome de Jesus. Excelência da tua vontade.
Ergue suas mãos em nome de Jesus. Comece a orar a Deus. Tem pessoas aqui que desistiram. Tem pessoas aqui que estão estagnadas. Mas nessa hora elas ouvem vozes. E a voz que ela ouve é: não vale a pena recomeçar, porque eu vou me ferir de novo. Essa é a voz que ela está ouvindo agora. Mas nós repreendemos essa voz agora em nome de Jesus. Que você tenha os seus pés livres para você recomeçar a tua história em nome de Jesus. Que o seu coração agora se abra para você recomeçar a tua história. Deus está contando contigo ainda. Deus está contando com a tua história tudo que Ele fez na tua vida. Ele quer produzir em outros em nome de Jesus. Seja quebrada agora essa voz. Seja livre para recomeçar em nome de Jesus. Livre para encarar os processos de Deus na tua vida. Comece a orar a Deus. Aqui estão os ceifeiros. Aqui estão os trabalhadores que o Senhor está contando. Deus quer curar você. Deus continua contando contigo. Que os seus ouvidos se fechem para a voz que diz que não vale a pena recomeçar. E só a voz do Espírito Santo que diz: filho, vem que eu ainda estou contando contigo. Eu quero restaurar você. E tudo que você vivenciou vai servir de remédio para o próximo. Essa é a voz de Deus, está sobre a tua vida. Não resista à voz do Espírito Santo. Ele te ama. Você é amado, você é amada por Deus. E Ele quer recomeçar contigo. Nós queremos orar pela tua vida. Segue orando, em nome de Jesus. Pai, é assim que nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite. Queremos ser frutíferos, queremos fazer a Tua vontade, queremos ter o espírito de excelência que está no Teu coração, queremos estar diretamente envolvido com aquilo que o Senhor ama. Nós te amamos e queremos amar aquilo que o Senhor ama, e nós queremos aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Assim nós queremos ser diante de Ti, piedosos nesse sentido, Senhor. Nos ajuda, nos restaura, nos fortalece, nos renova nessa verdade, nessa noite. Sabemos que existem processos, ó Deus, de maturidade, de crescimento, que nós não queremos pular etapas. Perdoa-nos, ó Deus, os atalhos que um dia nós pegamos e que entristecemos o Teu coração, mas hoje nós queremos voltar para o centro da Tua vontade. Há um tempo e há um modo para todas as coisas nessa terra, e nós queremos confiar no Senhor, confiar na Tua direção, confiar, ó Pai, no Teu tempo, seguir sob a Tua nuvem, Senhor, em nome de Jesus. Afinal de contas, a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Vale a pena confiar no Senhor. Nós somos ainda muito meninos, ó Pai, somos muito imediatistas, mas que o Senhor possa seguir nos amadurecendo e nos levando para o centro da Tua vontade. E conforme o Senhor vai fazendo essa obra, vai levantando um exército aqui, Senhor. Pessoas que se dispõem a cuidar de outros, pessoas que param de justificar nas suas limitações, que transferem as suas responsabilidades. Não, Senhor, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Cremos que o Senhor vai fazer um avivamento, vai derramar sobre nós um avivamento, e o Senhor nos ensinou a pedir, a orar por ceifeiros, por pessoas que vão cuidar, que vão encaminhar a maturidade, que vão pastorear essas pessoas. Arrisco a dizer, Pai, nós somos essa resposta, Senhor. Mas o Teu Espírito é aquele que convence a nós aqui nessa noite.
Esse é o teu caminho conosco. É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é assim que nós queremos, Pai, nos apresentar diante de Ti naquele grande dia. Aguardamos a Tua vinda, e enquanto o Senhor não vem, nós queremos estar aqui, nos encontrar assim, alimentando o próximo, cuidando dos nossos irmãos e sendo cuidado, sendo e fazendo discípulos de Jesus. Que assim seja, Senhor. Isso porque Te amamos, isso porque nós somos gratos da onde a gente veio, da salvação que nos alcançou. É isso que nos move a estar aqui e nos apresentar diante de Ti dessa noite, não de uma forma preguiçosa, não de uma forma qualquer, mas considerando o Teu tempo e o Teu modo, em nome de Jesus. Para que o viver seja Jesus.